As fases do processo alquímico. Como sabemos, a alquimia descreve um processo de transformação química e dá inúmeras instruções para sua realização. Apesar de que dificilmente dois autores sejam da mesma opinião no tocante ao decurso exato do processo e à sequência de seus estágios, a maioria concorda sobre os principais pontos desde os primeiros tempos, isto é, desde o começo da era cristã. 4 estágios são assinalados, caracterizados pelas cores originárias já mencionadas em Heráclito. Melanoses, o enegrecimento. Leucoses, embranquecimento. Xantoses, amarelecimento. Ioses, enrubescimento. A divisão do processo em 4 fases era chamada a tetrameria da filosofia. Mais tarde, por volta dos séculos XV e XVI, as cores foram reduzidas a 3 e as xantoses, também chamadas citrinitas, caiu gradualmente em desuso ou então era raramente mencionada. Em seu lugar, a viriditas, o verde, aparece raras vezes após a melanoses ou nigredo, apesar de não ser sempre reconhecida. Embora a tetrameria original fosse equivalente à quaternidade dos elementos, sempre se acentuou que, apesar dos elementos serem 4, terra, água, ar e fogo, e 4 as qualidades, quente, frio, seco e úmido, havia apenas 3 cores, preto, branco e vermelho. Uma vez que o processo nunca conduzia à meta desejada, cada uma de suas partes nunca era levada a termo de modo padronizado. A mudança na classificação de seus estágios era devida ao significado simbólico do quaternio e da trindade, ou, em outras palavras, era devida a razões de ordem interna e psicológica, e não externa. O negrume ou nigredo é um estado inicial, sempre presente no início como uma qualidade da prima matéria, do caos ou da massa confusa. Pode também ser produzido pela separação dos elementos, solução, separação, divisão, putrefação. Se o estado de divisão se apresenta de início, como acontece algumas vezes, então a união dos opostos se cumpre à semelhança da união do masculino e feminino, chamado conjunção, seguido pela morte do produto da união, calcinação, e seu respectivo enegrecimento. A partir da nigredo, a lavagem, batismo, conduz diretamente ao embranquecimento, ou então ocorre que a alma, ânima, liberta pela morte, é reunida ao corpo morto e cumpre sua ressurreição. Pode dar-se finalmente que as múltiplas cores, a cauda pavonis, cauda do pavão, conduzam à cor branca e una, que contém todas as cores. Neste ponto, a primeira meta importante do processo é alcançada. Trata-se da albedo, tintura alba, terra alba foliata, lapis albus, etc. Altamente valorizada por muitos alquimistas como se fosse a última meta. É o estado lunar ou de prata, que ainda deve alçar-se ao estado solar. A albedo é, por assim dizer, a aurora, mas só a rubedo é o nascer do sol. A transição para a rubedo constitui o amarelecimento citrinitas, se bem que, como já observamos, este é suprimido posteriormente. A rubedo sucede então diretamente à albedo, mediante a elevação do fogo à sua maior intensidade. O branco e o vermelho, rainha e rei, podem então celebrar suas núpcias químicas nesta fase.